Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós estamos de volta com o nosso programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, retomando hoje o segundo trecho que nós estamos considerando daquela passagem longa. Vamos hoje enfatizar os versos 23 até o verso 28. Assim diz o texto da palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Dando sequência ao pronunciamento de Jesus sobre os escribas e fariseus com os ais, Jesus faz um pronunciamento de um segundo ai que diz respeito à interpretação errônea que os fariseus faziam da Escritura. O primeiro deles nós vimos no nosso último encontro, foi a partir do verso 16. E aqui, a partir do verso 23, Jesus continua a denunciar a maneira incorreta que os fariseus interpretavam a palavra de Deus. Anteriormente, nós vimos a questão da ênfase do voto ou do juramento, que era uma coisa que naquele tempo era comum e que partia da Escritura, mas que era interpretada de forma errada pelos escribas. E agora nós vemos a questão do dízimo. Alguns fariseus davam o dízimo de coisas pequenas, pormenores, como a hortelã, o endro, o cominho, aqui hortaliças tão pequenas, mas negligenciavam aquilo que Jesus chamou de preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Assim como Jesus já tinha falado antes, misericórdia quero e não sacrifícios, esses fariseus estavam deixando de enfatizar aquilo que era mais importante para Deus, o exercer a misericórdia, ajudar as pessoas, auxiliar, em detrimento de coisas pormenores da lei. Por exemplo, o embate que Jesus sempre teve com relação ao sábado e os fariseus é porque eles deixaram de ver o sábado como um dia que era propício à adoração a Deus e transformaram o sábado em que as pessoas deveriam seguir uma série de regras, como se o seguir as regras era o que era realmente importante. Jesus então disse o seguinte: vocês deviam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele não condena necessariamente o fato de que eles estavam dando o dízimo de coisas tão pequenas, mas ele chama a atenção para o fato de que eles estavam deixando de fazer coisas que eram muito mais importantes. E aí vem um dizer da época: guias cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. É como se eles estivessem tomando uma sopa e tirassem ali um pequeno inseto, mas estão engolindo um camelo inteiro. Uma expressão certamente metafórica para dizer que eles estavam deixando de fazer algo que era muito mais importante. Verso 25 traz outro ai, e agora uma ênfase um pouco diferente nos versos 25 e 27, que é a ênfase
sobre o exterior limpo em relação ao interior podre. Veja só o que diz o verso 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus condena o fato de que muitas vezes os fariseus eram tão preocupados com a limpeza externa, e ele estava, de certa forma, criticando não a limpeza cerimonial em si, mas estava contrastando o fato de que eles privilegiavam essa limpeza externa, mas deixavam de olhar o que estava no seu próprio coração. Seu coração às vezes era cheio de ódio, seus corações às vezes estavam cheios de rancor, enquanto e assim mesmo eles observavam essa limpeza exterior como se isso fosse algo mais importante. Jesus está dizendo: o interior é muito mais importante do que o exterior. Por isso ele diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, limpa primeiro o interior da sua vida, e aí as coisas externas também ficarão limpas. Porque era muito mais importante observar o coração, observar a mente, observar a vida interior do que meramente a vida exterior. Essa mesma lógica se segue aqui no verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é algo que a gente observa até mesmo em alguns lugares, em interiores, isso é mais visível. É quando, por exemplo, as pessoas usam cal, que é bastante branco, né, para pintar o exterior de túmulos e dar uma aparência de limpeza e de um aspecto bonito, quando na verdade um túmulo esconde o que está ali por dentro, que é um corpo em decomposição. É claro que nós entendemos que o sepulcro guarda ali uma pessoa que foi enterrada, mas a questão é que muitas vezes, e é essa analogia que Jesus está trazendo aqui, esses fariseus agiam como se fossem esses sepulcros que tinham uma aparência bonita, mas que na verdade escondem como qualquer outro sepulcro, ou encobrem como qualquer outro sepulcro a podridão de um corpo que está em decomposição. E a imagem aqui, claro, é a imagem de que o interior, a vida, o coração desses fariseus, na verdade, estavam como esses sepulcros, podres, com ossos podres, com corações podres, cheios de rancor, de mágoa, de coisas ruins, quando o seu exterior, quando a sua aparência era uma aparência de santidade. Eles tinham uma aparente piedade, mas na verdade suas ações não eram ações que condiziam com aquilo que eles eram interiormente, ou melhor, o seu interior não era aquilo que eles diziam ser exteriormente. Por isso Jesus diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus estava acusando aqueles fariseus de pecado, de iniquidade. Eles estavam no registro com relação a Deus, estavam em falta, eles estavam em pecado diante de Deus, poderiam estar até aparentemente bons com relação aos outros, porque na aparência estavam sendo justos, mas com Deus eles estavam cheios de iniquidade. Nós vamos perceber que esse é um juízo aqui que diz também respeito a muitas coisas e o modo como nós precisamos realmente viver e agir nos dias de hoje. Como nós carecemos de mais pessoas que vivem de acordo com aquilo que realmente ensinam, que sejam pessoas que demonstram misericórdia, que sejam pessoas que demonstram a graça, que sejam pessoas que não se preocupem com o exterior, com o mero exterior, mas que sejam pessoas cuja
A vida realmente é uma vida que vive um evangelho verdadeiro, uma pessoa que exerce misericórdia, uma pessoa que trata com bondade, que trata com gentileza. Eu estava me lembrando que a minha esposa há poucos dias escreveu um devocional com base em uma imagem que ela viu. Ela viu a imagem de uma criança que num desfile, acho que lá da Disney, quando as princesas passavam, essa criança abaixava a cabeça, tirava o chapéu num gesto de gentileza para com aquelas pessoas que estavam passando. E ela refletiu no fato de que muitas vezes nós precisamos ser gentis, muitas vezes precisamos ter ações de gentileza, gentileza no trato, gentileza na fala, gentileza no comportamento, gentileza que precisa ser vista de um modo muito mais real, como reflexo daquilo que nós pregamos, daquilo que dizemos que somos. E isso é verdade. Muitas vezes falhamos em não deixar transparecer nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no modo como tratamos o outro, o próximo, não é? Aquilo que realmente precisa transparecer, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso para Jesus é muito mais importante do que a mera aparência, muito mais importante do que o modo como cantamos um hino, ou como levantamos a mão, ou como oramos em voz alta, ou como as outras pessoas nos veem ali no domingo, com uma aparência tão boa, talvez com uma roupa nova, mas com um coração que não condiz com aquilo que nós realmente precisamos ser. Essa palavra traz um alerta para nós, para que sejamos aquilo, para que vivamos aquilo que pregamos. Nós vamos continuar o nosso estudo desse trecho, estudando a última parte, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.